Com o dia 10 de janeiro se aproximando, muitos estão em dúvida sobre a permanência de Nicolás Maduro no poder. Dito que, como você já sabe, muitos países, inclusive os Estados Unidos, não reconheceram a vitória de Maduro na última eleição venezuelana, reconhecendo dessa forma o líder da oposição Edmundo González como o presidente legítimo da Venezuela. Só que com Maduro se recusando a sair do poder e com Trump chegando ao poder nos Estados Unidos, então é de se esperar que o clima esquente a partir de janeiro aqui na América do Sul. Entretanto, sendo pressionado ao máximo pela oposição interna e por grande parte dos países ocidentais, quais são as reais chances de Maduro se manter na presidência da Venezuela? O fato é que, para responder essa questão, nós precisamos analisar os pontos que ajudam na manutenção do regime de Maduro e nas chances dele se manter no poder. Da mesma forma que nós precisamos falar sobre os pontos que contribuem para que ele saia do poder. Então, dessa forma, começando pelos pontos que ajudam Maduro a se manter na presidência, nós podemos começar citando o controle institucional, dito que Maduro tem o apoio das Forças Armadas e também mantém controle sobre instituições-chave, como o TSJ, Tribunal Supremo de Justiça, e o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, que frequentemente favorecem seu governo. O fato é que Maduro mantém influência direta sobre o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, permitindo manobras em processos eleitorais. Já quando nós falamos do TSJ, essa instituição atua consistentemente em favor do regime, muitas vezes invalidando decisões que favorecem a oposição. E nós não podemos esquecer da Assembleia Nacional, que está, em grande parte, sob controle do partido de Maduro após o enfraquecimento do parlamento eleito em 2015. Já as Forças Armadas são pilares do regime e, no geral, enquanto os militares permanecerem leais, então Maduro mantém sua base de poder. E sabendo disso, para manter o exército ao seu lado, Maduro vem oferecendo benefícios financeiros, influência política e promoções aos altos comandos, tudo para tentar manter o apoio e suporte de generais ao regime. E dessa forma, com as Forças Armadas ao lado de Maduro, então ele consegue se firmar no poder, mesmo que seja por meio do uso da força, o que dificulta qualquer ação contrária ao regime. Só que antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, dito que nós precisamos de pessoas inteligentes e inteiradas assim como você, para juntos crescermos esse espaço voltado a debates de temas de grande importância para o mundo. Então se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com um conhecido seu que também precisa dessas informações. Só que outro ponto importante que ajuda Maduro a se manter no poder é o fato de existir divisão na oposição venezuelana, dito que nem todos da oposição a Maduro são a favor de Edmundo González ou Maria Corina, o que ajuda a oposição a se fragmentar, dificultando uma frente unida capaz de desafiar Maduro eficientemente. Ao longo da história, a oposição venezuelana tem histórico de desunião, com líderes disputando protagonismo e falhando em apresentar uma alternativa clara e unificada, o que de certa forma ajuda o chavismo a se manter no poder. Mas nesse estágio nós precisamos citar um outro fator que ajuda Maduro a se manter na presidência, que é basicamente o apoio internacional estratégico, aonde países como Rússia, China, Irã, Turquia e aliados regionais do ALBA-TCP são todos favoráveis ao regime Maduro, o ajudando a neutralizar a pressão de sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos e a União Europeia. E dessa forma, a Rússia de Putin vê a Venezuela como um aliado estratégico na América Latina e uma oportunidade de desafiar a influência dos Estados Unidos na América do Sul, fornecendo para Maduro equipamentos militares, manutenção de armamentos e treinamento às Forças Armadas venezuelanas, ajudando Maduro a manter controle interno. Sem contar que empresas russas, como a Rosneft, ajudaram a Venezuela a exportar petróleo, contornando sanções internacionais. Já Moscou frequentemente bloqueia resoluções contra Maduro no Conselho de Segurança da ONU, protegendo-o de intervenções multilaterais. Enquanto a China de Xi Jinping possui interesses econômicos e acesso a recursos naturais, além de manter um aliado geopolítico em oposição aos Estados Unidos. E sendo um dos principais países que cedem empréstimos a Maduro, com bilhões de dólares investidos no setor petrolífero e infraestrutura. Sem contar que nos dias atuais, a China continua importando petróleo venezuelano, muitas vezes disfarçado sob novas rotas comerciais para evitar sanções, ao mesmo tempo em que fornece tecnologia de vigilância e sistemas de identificação que ajudam o governo Maduro a monitorar e controlar a população. E o Irã é basicamente amigo de todos que são inimigos ou possuem desavenças com os Estados Unidos e pelas diversas críticas que Maduro vem fazendo aos americanos nos últimos anos. Então isso logo fez o regime dele atrair o apoio e a admiração do Irã,
que passou inclusive a estreitar relações comerciais, enviando dessa forma combustível e técnicos para reativar refinarias na Venezuela, ajudando Maduro a aliviar a crise de combustíveis no país. Sem contar que há relatos de que os dois países compartilham expertise em tecnologia de drones e segurança cibernética. Já a Turquia também possui relações econômicas e laços pessoais entre Maduro e o Erdogan. E indo mais além, a Venezuela exporta ouro para a Turquia, frequentemente sob condições opacas, permitindo que Maduro tenha acesso a divisas essenciais. Enquanto a Turquia tenta manter laços estreitos com o regime ao mesmo tempo em que evita condenações em fóruns internacionais, já os países do ALBA-TCP envolvem países como Cuba, que atua como um parceiro crucial de Maduro, especialmente em questões de segurança e inteligência. E inclusive assessores cubanos estão presentes em várias áreas do governo venezuelano. Enquanto a Nicarágua e a Bolívia oferecem apoio político e diplomático na América Latina, defendendo Maduro em organizações regionais. Mas quando nós falamos da gente aqui no Brasil e também da Colômbia, sob governos de esquerda como Lula aqui no Brasil e o Petro na Colômbia, a abordagem com Maduro é mais conciliatória, com foco em negociações em vez de confrontos diretos. Mas agora, quando nós falamos dos fatores que podem levar à saída de Maduro da presidência, nós precisamos começar citando a pressão internacional combinada com as sanções, dito que por conta das atitudes do regime, os Estados Unidos e a União Europeia passou a aplicar sanções sobre Maduro. E essas sanções econômicas restringem severamente a capacidade do regime Maduro de acessar mercados financeiros globais e comercializar petróleo. Isso sufoca recursos necessários para manter a máquina governamental e os subsídios sociais. Sem contar que, sobre o regime de Maduro, a inflação na Venezuela continua sendo uma das maiores do mundo, corroendo o poder de compra e dificultando a vida da maioria dos venezuelanos. E serviços públicos como saúde, energia e transporte estão em colapso, alimentando o descontentamento social que leva a protestos massivos, que já ocorreram especialmente em 2014, 2017 e 2019, e foram reprimidos de forma agressiva, ocasionando em diversos presos políticos, algo que vem levantando inclusive pressão das comunidades internacionais de direitos humanos. Só que nos dias atuais, uma nova onda de manifestações com maior apoio internacional poderia forçar mudanças, dito que a crescente insatisfação da população pode ultrapassar os limites da repressão, especialmente se acompanhada por crises econômicas ainda mais agudas. Só que além da crise econômica severa, outro ponto que pode levar à queda de Maduro é basicamente a ruína da base militar, aonde que, como nós já sabemos, Maduro depende fortemente do apoio das Forças Armadas. Mas há relatos de que níveis mais baixos do exército, como soldados e oficiais subalternos, vêm enfrentando condições precárias de trabalho, o que pode ocasionar em deserções ou até mesmo rebeliões ou greves, reivindicando condições melhores de trabalho, algo que enfraqueceria significantemente o regime de Maduro. Dito que uma insatisfação militar maior poderia levar a divisões internas no governo. Só que quando nós falamos das urnas na prática, o fato é que as eleições na Venezuela vêm chamando muita atenção da comunidade internacional, principalmente pelo fato de Maduro vir evitado eleições livres. Só que nesse estágio, a pressão internacional vem forçando a Venezuela a adotar um processo eleitoral cada vez mais transparente, o que está tornando cada vez mais difícil a situação de quem busca manipular resultados. E quando nós falamos da oposição, o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina emergiram como líderes promissores da oposição com forte apoio popular. E se com a ajuda internacional eles conseguirem superar os obstáculos legais impostos pelo regime de Maduro, então eles podem organizar ações diplomáticas que podem enfraquecer a posição de Maduro, sem contar que se a oposição se unificasse em torno de um único líder ou proposta, então isso aumentaria a viabilidade de uma mudança nos altos escalões da Venezuela. Então, no geral, e resumindo tudo que nós falamos até aqui, Maduro está basicamente em uma posição que mistura força e vulnerabilidade. E mesmo que ele tenha uma base sólida de controle interno, a contínua deterioração das condições de vida da população e uma pressão internacional mais coordenada estão de pouco a pouco criando um ambiente necessário para a queda do regime. Mas já por outro lado, a habilidade de Maduro de aproveitar das divisões na oposição, manter o apoio militar e manter também o apoio de potências orientais é algo que pode garantir sua permanência no poder por mais tempo. Mas, no geral, o equilíbrio entre esses fatores que nós citamos é o que determinará o futuro político de Maduro e da Venezuela.
Mas o que você acha de tudo isso? Comente abaixo a sua opinião e aproveite e se inscreva no canal, porque aqui nós somos um veículo de mídia independente focado em trazer análises dos principais temas, para que dessa forma você se mantenha sempre informado e atualizado sobre tudo. E a única coisa que nós te pedimos em troca é o seu like e a sua inscrição. Então compartilha o vídeo e se inscreve no canal, porque em breve nós estaremos de volta.